Shalom, queridos. Hoje é Gálatas, capítulo 3. Louvado seja Deus por mais um estudo do nosso discipulado MAI FJ. Nesse capítulo 3, nós temos o tema Não retroceda. Uma vez que acreditamos na justificação pela fé, não podemos retroceder para a prática das obras da lei. Precisamos seguir no caminho da graça de Deus. Precisamos seguir no caminho da graça de Deus. Em Gálatas 3, Paulo fala sobre a insensatez dos Gálatas, apresentando principalmente o recebimento do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus, como argumento para a justificação pela fé. Há uma descrição detalhada do exemplo de justificação dado a Abraão, que ocorreu como consequência da sua fé nas promessas de Deus. A comparação é feita com a prática da lei, por meio do qual o Espírito não é derramado. Pela prática da lei, o Espírito não é derramado. É pela fé. E Abraão, antes de Cristo chegar, ele já estava sendo justificado pela fé nas promessas. Então, nós temos que confiar nas promessas de Deus. A primeira coisa é que os antecedentes, os antepassados de Abraão, eles acreditaram na promessa de Gênesis 3,15. Sabemos que tivemos, antes de chegar até Abraão, tivemos os setistas, que eram aqueles descendentes de Sete, o substituto de Abel, que confiou na promessa de Gênesis 3,15, que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Os setistas falharam, em sua maioria só ficou Noé. Noé também ficou como setista, crendo o único que se salvou do dilúvio, ele e sua família. Ele creu na promessa de Gênesis 3,15, mas sabemos que veio da descendência de Noé o Sem, que foi abençoado, também conservando-se crendo na promessa de Gênesis 3,15, que o Cristo haveria de vir e esmagaria a cabeça da serpente. E aí essa descendência de Sem, os semitas, dessa descendência veio Abraão, que é um semita. Também ele creu em Gênesis 3,15, e quem crê em Gênesis 3,15, como ele creu, não ia ter dificuldade de crer nas demais promessas de Deus. Então ele acreditou quando Deus o chamou para estar formando um povo especial, do qual nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, como está escrito em Gênesis 3,15. Então todos os personagens antes de Cristo, que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus antes de Cristo, foram salvos pela promessa, que eles creram que Jesus deveria de vir. E aqueles que hoje nós, que já temos a promessa cumprida, somos salvos porque cremos que realmente Ele veio e que deu a sua vida por nós e nos tornou filhos de Deus. Então é nesse processo que nós caminhamos, processo de fé no que Deus promete. Já vimos a promessa cumprida, agora temos outra que devemos estar esperando. Aqueles que creram até aqui nas promessas passadas, é necessário que creiam também nessa promessa que temos de que Jesus Cristo voltará, como está escrito em Atos 1:11. Varões de branco disseram para os seus discípulos que assim como ele estava sendo assunto aos céus, ele haveria de voltar com poder e glória para buscar a sua igreja. Então acreditamos que aqueles que não recuarem, permanecerem acreditando que Jesus Cristo realmente veio em carne, Ele é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida por nós, aqueles que não recuam na crença dessa promessa que já foi cumprida, também não recuem
e não devem recuar na crença de que ele vai voltar. E se temos essa crença de que ele vai voltar, é claro que a cada dia nós vamos estar querendo estar na sua presença, buscando a sua face, procurando fazer tudo aquilo que venha glorificar o nome dele, até que Jesus chegue, até que ele venha. E quando ele vier buscar a igreja, continuaremos para sempre, com um corpo incorruptível, com vestes brilhantes, numa mesa que cearemos o tempo todo com ele, sem nenhuma interrupção. Então, é só continuar crendo. E tudo que Gálatas está falando, que Paulo está falando nos Gálatas, é justamente isso. Eles não saírem daquele evangelho que ele estava pregando, que é esse o evangelho. Que eles estavam se desviando para o evangelho que os judeus estavam oferecendo, que eram judeus não convertidos, né? Que não estavam com a conversão como deveria ser, ainda estavam misturando lei com evangelho. Então, eles estavam sendo convocados a se desviar do evangelho verdadeiro que Paulo estava pregando. E aqui no livro de Gálatas, Paulo está justamente deixando eles certos de que o que ele estava pregando é que é o certo, que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus. Paulo também protestou contra os Gálatas por eles terem acreditado em uma doutrina que declarou a morte de Cristo desnecessária. Depois de tudo que Paulo já tinha pregado, eles foram acreditar nessa doutrina que estavam querendo inculcar na cabeça deles, de que Cristo morreu desnecessariamente, pois a lei ia continuar sendo a maneira de se salvar. Aí Paulo fica realmente muito triste com isso e está falando para os Gálatas com muita autoridade sobre isso. Gálatas 3, de 1 a 5, nós vemos isso. Algo completamente irracional. É você deixar se vencer por uma doutrina dessa. Que Deus mandou o seu único filho para dar vida por nós, para nós dizermos que estamos sendo salvos pela lei. Nós sabemos que a lei é boa, ela é perfeita, ela veio de Deus, mas ninguém conseguiu cumprir. Quem cumpriu a lei foi Jesus. Então só Ele nos dá a salvação, porque Ele foi aquele que fez o que nós não podíamos fazer para que nós possamos ser salvos. Então Ele cumpriu a lei. E hoje nós sabemos que Ele quer que nós estejamos respeitando a lei, mas não para ser salvos. Nós já temos aquele que cumpriu, já satisfez o Pai. Alguém veio em nosso lugar e fez isso. Mas é claro que eu não vou desonrar meu pai nem minha mãe. A lei de Deus continua sendo válida nesse sentido, de que Jesus cumpriu e eu vou estar no poder do Espírito Santo, honrando meu pai e minha mãe. É claro que eu não vou querer matar ninguém. No poder do Espírito Santo eu vou sempre procurar dar vida ao meu irmão, não querer matá-lo. Então, a diferença é essa, porque você agora, no poder do Espírito Santo, vai fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Você não vai dizer porque você é salvo pela graça que você vai poder estar mentindo contra o irmão, levando falso testemunho. Tudo isso está nos mandamentos e não está anulado. Agora, para salvação, não. Salvação a gente só vai porque Jesus cumpriu. Porque hoje, a gente sabe que... Hoje sempre ficamos sabendo que se não cumprisse um mandamento, estava tudo inválido. Então, quem de nós poderíamos cumprir os 10 mandamentos se não fosse Jesus? Jesus cumpriu. E nós não vamos desonrar a lei, porque a lei é boa. Ela não é ruim. Ela veio de Deus. Agora a gente vai fazer sabendo que está fazendo no poder do Espírito. Quem faz é Ele, porque se a gente pudesse fazer, Jesus Cristo não precisava vir. Então, no poder do Espírito, eu amo meu pai e minha mãe. No poder do Espírito, eu não vou matar pessoa alguma. No poder do Espírito, não vou levantar falso testemunho. Então, agora é diferente. Não sou eu, é Ele em mim. É Ele em nós. Louvado seja Deus. Os judaizantes diziam que estavam amparados pelo Antigo Testamento, em forma de crer,
principalmente por Moisés, o grande profeta. Então, aqueles que estavam querendo contaminar os judeus convertidos, que eram os judaizantes, eles estavam ainda com Moisés o tempo todo. Moisés foi alguém de uma posição relevante, Jesus falou dele o tempo todo, mas só que as leis não estão mais sendo a maneira da gente tentar a salvação. Não adiantou, a gente tentou e não conseguiu. Todos que tentaram não conseguiram. Teve que Jesus vir. Você vê que todos que passaram, pecaram, erraram. Não adiantou, só podia ser feito, salvo se cumprisse tudo. Ninguém cumpriu. Nem Moisés, ninguém. Se tivesse Moisés cumprido, não precisava ninguém, Jesus vir. Mas ninguém. Então só Jesus salva, só Jesus é que nos dará a vida eterna. Louvado seja Deus. O exemplo de Abraão, a justificação pela fé e a lei, nós vemos, ao contrário do que os judaizantes ensinavam, a lei não podia justificar. Pelo contrário, ela condenava. Gálatas 3, 6 a 12. Os versículos. Paulo utilizava Deuteronômio 27 e 26 para mostrar que a lei exigia perfeição, tornando maldito todo aquele que não cumprisse. Então nós éramos malditos, que nenhum de nós cumprimos, nenhum deles antes de Cristo chegar. E nem nós, se tivéssemos a disposição da salvação pela lei, não cumpriríamos. E por isso seríamos malditos. E Jesus veio e levou a nossa maldição, cumpriu tudo, e hoje nós somos salvos por Jesus Cristo. Aleluia! A violação de apenas um mandamento, o menor que fosse, tornaria maldição sobre a pessoa. Então é muita graça, é muita misericórdia de Deus ter mandado o seu único filho, é muito amor, é um amor incondicional e que a gente não esqueça disso e não queira fazer da graça, da liberdade no Espírito uma libertinagem. Nós somos livres, somos salvos, somos libertos para vivermos o amor de Deus e se viver o amor de Deus, vai viver o amor ao próximo e por isso não vai estar pecando. Quem ama o próximo não vai ficar pecando, porque tudo que fizer de ruim com o próximo é falta de amor, mas o Senhor mandou amar. Então a gente vai amar o próximo, não vai matar, vai amar o próximo, não vai levantar falso testemunho. Mas nada disso é que nos salva. Nós estamos já fazendo isso porque somos salvos. O problema todo é não confundir. Hoje você não mata o seu próximo porque você, em Cristo Jesus, aprendeu a amar seu próximo e por isso você vai abençoar em vez de amaldiçoar. Não vai matar, não vai roubar, não é? Vai fazendo isso com o seu próximo, porque você agora vive o amor de Deus que já está plantado no seu coração, como está escrito em Romanos 5:5. Mas é tudo de Deus, nada nosso. Tudo em Cristo Jesus veio para nós. De Deus, por causa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa carta de Paulo aos Gálatas, que nos deixa esclarecidos. A maneira como Jesus morreu foi um grande obstáculo para a fé dos judeus. Até eles perceberam que a maldição que ele carregava era por eles, como está escrito em Isaías 53. Então Jesus escandalizou os judeus porque eles não esperavam Cristo que fosse para a cruz. Por todas as explicações que Deus deu, desde Gênesis até Malaquias, Deus falando, apontando Jesus o tempo todo, mas como você já sabe, a dificuldade, não é? De meditar na palavra de dia e de noite é que nos traz as dificuldades de entender o que Deus está falando. Deus estava falando para eles o tempo todo, e Deus tinha dito lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, para eles não apartarem da boca as palavras deste livro, mas eles não fizeram isso. E por mais que eles tivessem estudado, não foi da maneira que foi, porque se fosse assim, meditando de dia e de noite, eles saberiam que Jesus, esse que tinha vindo da Virgem por obra do Espírito Santo e que foi para uma cruz,
era realmente o Jesus, o Messias, era o prometido. A dificuldade de entender é porque a desobediência em meditar na palavra vem de longas datas. Começou desde o dia que eles foram receber o livro lá na Terra Prometida. Quando Josué recebe o livro, já foi recomendado e desde aí começa a dificuldade de meditarem. Não obedeceram, não meditaram como devia. Liam como se liam um livro qualquer. Você tem que ler a Bíblia lendo, acreditando que é Deus falando. E se você sabe que é Deus falando, você medita, você para, você fica ali repassando, porque é Deus falando. Mas eles não fizeram isso. E é por isso que quando Jesus chega, já estavam esquecidos, não sabiam nem, não, é esse Jesus mesmo, é? Então, tudo isso causou danos terríveis, para até hoje nós vermos eles sofrendo a consequência de rejeitarem Jesus. Até hoje tem aqueles que ainda não aceitam Jesus, não aceitaram Jesus. Mas Deus, no seu amor infinito, ainda vai salvar aqueles que não aceitaram, porque Israel é um povo escolhido. Então, oremos por Israel, pela paz de Israel, porque aqui em Gálatas, Paulo está mostrando o quanto eles estavam dando trabalho, né? Depois de Paulo ter feito tudo o que fez para levar essas pessoas a Cristo, eles estavam ainda confundindo a cabeça dos Gálatas, levando eles para uma doutrina de que a lei salvava. Então, é misericórdia para nós e para todos aqueles que ainda estão confusos, que não meditam na palavra dia e de noite. É para ter misericórdia, porque se meditar, não tem erro. O problema todo é a falta de meditação, porque ler simplesmente não é o suficiente. O livro é um livro sobrenatural. É Deus falando. Se a gente acredita nisso, a gente não vai ler de qualquer jeito. Vai ler confiando, vai ler crendo. E aí, o problema todo dos judeus que não acreditaram é porque não leram como Deus queria que lesse. Ele mandou meditar de dia e de noite. Se meditar de dia e de noite, não terá dúvida, porque na obediência as bênçãos correm atrás de nós. Aí a bênção do entendimento viria logo se fizesse como Deus mandou. E que hoje não venhamos fazer o mesmo, estar nessa dificuldade de pegarmos o livro santo, o livro de Deus e ler com amor, ouvir. Nós sabemos que aqueles que têm dificuldade de ler podem ouvir. Hoje nós temos toda facilidade para ouvir a Bíblia, tem a Bíblia falada. E tem também no nosso ministério o que vocês estão fazendo, que é o discipulado com os assuntos de cada capítulo semanalmente à disposição para ligarem, botarem o vídeo e escutarem. E escutarem confiando que é a palavra de Deus. Se escutar confiando, as bênçãos correm atrás de cada um que confia, que obedece e medita de verdade. Um questionário, por exemplo, faz parte da meditação. É claro que você ficou assustado, muitos ficaram assustados por causa do nome questionário. Na verdade, é meditação. Meditação. Porque só responde quem meditou. Então, bota o nome do questionário meditação e entenda que meditação é o que Deus mandou fazer. E aí fica tudo mais fácil. Bom, eu vou fazer minha meditação agora. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, entenderam? Tudo é questão de a pessoa ter trauma com as coisas, né? Tem trauma porque na faculdade você teve muitos questionários, em todo o tempo você estudou e teve questionários, e foram perguntas difíceis, você ficou noites e noites estudando, e agora quando se vê a palavra questionário, aí você, meu Deus, a mesma coisa do passado, quando eu estava na faculdade era agonia de questionário, era isso. Não, tira o nome questionário e bote meditação, que você sabe que Deus mandou meditar, está na Bíblia. Então, sabendo que o questionário é uma meditação, você faz com todo prazer. Só basta você acreditar que você que medita está fazendo tudo para ser bem entendido e saber responder qualquer pergunta dentro da palavra de Deus. Se está meditando, abençoado, as bênçãos correm atrás de você. Porque meditar não é ordem minha, é ordem do Senhor. Salmo 1, versículo 3. E você meditando aqui, como está hoje, né, em Gálatas 3, com certeza não vai ter dificuldade de responder nada. Deus deu a sabedoria para nós e se a gente não tiver, pede, que Ele diz que dá e não lança no rosto.
Quantas vezes você pedir, Ele vai dar. Então, peçamos a sabedoria a Deus para estarmos meditando a cada semana no nosso discipulado Maia FJ e sermos abençoadíssimos com as bênçãos correndo atrás de nós. Pela obediência, as bênçãos correm atrás de nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Maia FJ, com todos os líderes e co-líderes de células, com todos os componentes de células do Maia FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.